Salve, salve, torcida vascaína, a gente tá de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com a baita notícia aí do dia, né, cara? O interesse do Vasco na contratação do atacante Diego Costa, jogador que esteve aí no Wolverhampton na última temporada, muito possivelmente pode, quem sabe, ser reforço do Vasco. Ele deu um prazo aí para analisar a proposta do Vasco e a proposta é muito boa, o jogador teria já gostado dessa proposta. Vamos falar disso, vamos falar da contratação de mais um reforço. Hoje o Vasco anunciou mais uma contratação, também vamos falar aqui dos jogadores que vão para a partida de amanhã contra o Corinthians. Os reforços que o Vasco contratou até agora estarão à disposição do técnico Ramon Dias. Tudo isso e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco diariamente, ficar por dentro das novidades e atualizações e notícias do Vascão. Muito obrigado aí sempre a galera que está se inscrevendo. Falta muito pouco para a gente chegar a 200 mil inscritos. Bom, pessoal, amanhã o Vasco vai enfrentar o Corinthians aí, lá na Neoquímica Arena. Esse jogo será às 6h30 da noite, com transmissão somente do Premier Clubes. O Vasco deverá estrear aí os seus reforços contratados durante essa semana, né? E hoje foi divulgado aí a lista dos jogadores que vão para essa partida. Acompanhem na tela aí os jogadores relacionados para esse jogo tão importante amanhã. Pois é, pessoal, e as grandes novidades aí são, sem dúvida nenhuma, o atacante Sebastião Ferreira, também aí o meio-campista Praxedes e também o meio Paulinho Paulo, que foi regularizado hoje pelo Vasco. O Vasco conseguiu regularizar o jogador a tempo. O nome do jogador já foi publicado no bid da CBF, ele está apto a atuar amanhã contra o Corinthians, né? Muito possivelmente o Vasco deverá entrar em campo aí com o Léo Jardim, 3 zagueiros, né? O Miranda, Léo Pelé e o Capasso. Mais à frente, os laterais com um pouco mais de liberdade, né? Lucas Piton e também o Pumita Rodrigues. No meio campo, Medel, Jair e também o Praxedes. E o ataque do Vasco com o Figueiredo, mantido aí no time titular, mesmo após a partida horrorosa que ele fez contra o Atlético Paranaense. E o estreante Sebastião Ferreira, né? Novo reforço, camisa 9 do Vasco. Amanhã fará a sua estreia com a nossa camisa. A gente espera que o Vasco consiga fazer um bom jogo e arranque pelo menos um empatezinho contra o Corinthians. Como eu falei no vídeo mais cedo, o Vasco não é favorito, cara, porque o Vasco tem um péssimo retrospecto contra o Corinthians, apesar das duas equipes não estar tão bem, né, principalmente o Vasco, né, que está afundado na última colocação na zona do rebaixamento, mas o Corinthians também tá ali na briga, né, para não cair, para não voltar para a segunda divisão, e o Vasco tem que aproveitar essa fase mais ou menos do Corinthians se quiser ganhar os 3 pontos amanhã, né. O jogo vai ser difícil, um jogo muito estudado, com certeza as duas equipes vão lutar pela vitória, porém o Vasco tem muitas limitações, né? O que a gente espera é que esses reforços que foram contratados façam alguma diferença, principalmente o Sebastião Ferreira chega aí para substituir o Pedro Raul, que já está sendo bem criticado lá no México, né, cara? Para quem viu as últimas notícias sobre o Pedro Raul sabe do que eu tô falando. O cara lá já na primeira partida já não tá agradando a ninguém lá no México, né? Uma baita venda do Vasco, sem dúvida nenhuma, uma das melhores vendas que o Vasco já fez até hoje na sua história. E vamos torcer para que amanhã o Vasco consiga fazer um bom jogo, consiga esses 3 pontos preciosíssimos que o Vasco precisa aí para dar uma respirada dentro da zona. Não sai, porque ainda tem um jogo a menos e a distância hoje, se eu não me engano, é de 6 pontos para o 16º colocado. Deixa aí nos comentários aí o que você espera do jogo de amanhã contra o Corinthians, se você acha que o Vasco é capaz de vencer lá na Neoquímica Arena. Vale ressaltar que o Vasco fora de casa dá mais perigo ao adversário do que joga em São Januário, né? Tanto que o Vasco não fez nenhum golzinho sequer jogando nos nossos domínios. Bom, pessoal, hoje o Vasco anunciou a contratação de mais um reforço, né? O 4º nome anunciado durante essa semana, né? Os outros 3 foram aí o Sebastião Ferreira, que até então tinha sido o último contratado, e também aí os meias Praxedes e Paulinho Paulo, que inclusive já foram até apresentados. Hoje o Vasco anunciou oficialmente o Jefferson, lateral esquerdo, chega aí com um contrato até abril de 2024. O jogador de 26 anos tem passagens aí pelo Goiás e também pelo Atlético Goianiense.
onde ele estava atuando aí na Série B do Campeonato Brasileiro, chega para suprir a saída do Paulo Vitor, né, que foi para o Internacional. O Vasco não conseguiu contratar o jogador em definitivo, o Inter não quis estender o empréstimo do atleta e o Vasco teve que buscar aí a contratação do lateral esquerdo Jefferson. E claramente é um jogador que chega para compor o nosso elenco, né, já que temos hoje só o Piton. Vale ressaltar que o Riquelme não está sendo aproveitado por nenhum treinador, né, ele já estava bem desde a época do Maurício Barbieri e não sequer vinha ficando no banco de reservas, e agora com o Ramon Dias, ele também não figura entre os relacionados de nenhuma partida, né. E agora o Jefferson chega aí para suprir essa lacuna no elenco do Vasco. Deixa aí nos comentários o que você achou da contratação desse lateral esquerdo, novo reforço do Vasco. O Vasco ainda precisa urgente contratar mais jogadores, cara. Precisa contratar um meia de criação. O Vasco está encontrando muitas dificuldades e o torcedor não aguenta mais tanta espera para contratar esse camisa 10. O torcedor espera muito que o Vasco consiga fechar com esse nome. Vale ressaltar que vários nomes foram especulados no Vasco, praticamente todos recusaram aí o nosso clube. E um grande sonho do torcedor, que era o Lanzini, está praticamente de malas prontas para o Betis lá na Espanha, né? Colocando água aí no chope do torcedor que ainda tinha esperança na chegada desse jogador. Ele está bem longe da colina. Bom, pessoal, e sem dúvida nenhuma, a grande notícia do dia é a possível contratação aí do atacante Diego Costa. O Vasco já fez uma proposta oficial para contratar o jogador, o Vasco fez uma proposta salarial ao atleta, já que ele está livre no mercado após passagens aí pelo Wolverhampton lá na Inglaterra. O jogador não renovou seu contrato com o clube inglês e está livre aí para fechar com o Vasco, né? O Vasco já entrou em contato com o atleta. De acordo com a CNN Brasil, o Diego Costa gostou da proposta que o Vasco fez e deverá responder o nosso clube até segunda-feira, aí no próximo dia 31 de julho. O Vasco tem apenas 5 dias aí de janela de transferências para contratar os jogadores, e as informações que a gente tem é que o Paulo Brax está trabalhando incansavelmente para tentar fechar com bons jogadores, né? O Diego Costa, sem dúvida nenhuma, é um grande reforço, um reforço de peso, um jogador raçudo, faz muitos gols e com certeza chegaria aí para ser o nosso goleador nessa temporada. Há informações que confirmam que a família do jogador deseja voltar ao Brasil e isso seria um fator importante para que ele seja reforço do Vasco. Ele deverá receber um alto salário do nosso clube, além de bonificações, caso o Vasco continue aí na primeira divisão. Ele, em tese, seria aí até dezembro de 2023, dependendo dos resultados do Vasco nessa temporada, podendo ser renovado o contrato dele até o ano que vem. Diego Costa está atualmente com 34 anos, a sua última passagem aqui no futebol brasileiro foi pelo Atlético Mineiro, lá em 2021, onde ele foi campeão brasileiro. Porém, os números do jogador nessa atual temporada, né, no ano de 2023, só que a temporada lá na Europa foi 2022-2023, não são nada bons, né, cara? Em 25 jogos, o jogador fez apenas um golzinho com a camisa do Wolverhampton jogando a Premier League. Mas, claro, é um jogador de muita qualidade. E aqui no futebol brasileiro, ele vai deitar tranquilamente, cara. Vai jogar fácil e a gente espera que o Vasco concretize o mais rápido possível essa contratação, já que não temos muito tempo, né? Como eu falei, restam apenas 5 dias aí para a janela de transferência se encerrar e o Vasco tem que correr contra o tempo para anunciar reforço. Além do Diego Costa, o torcedor, como eu falei também, espera ansiosamente por um camisa 10 e a gente não faz ideia de quem será esse meia de criação do Vasco, né? Fato é que meias o Vasco trouxe, né? Trouxe o Praxedes e trouxe aí o Paulinho Paula, porém não são jogadores que o torcedor imaginaria, né? Oi, deixa aí nos comentários aí o que você acha da possível contratação do Diego Costa, que seria com certeza um baita reforço para todos nós, né? E com certeza chegaria para ser um grande jogador no Campeonato Brasileiro e ajudar o Vasco a não cair de divisão. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, forte abraço e é nóis.